Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nossa sessão de videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade. Vamos passar lá para frente. Então, rapidinho, um breve histórico, material que tem bem na apostila de vocês, tá? Primeiras observações. Roentgen descobre, o raio-x, chama de X justamente porque não saber, utilizar a ideia de incógnita lá da matemática, não saber o que era o raio-x, certo? Henri Becquerel, ele percebeu a radiação emitida pelo urânio em filmes fotográficos. Em seguida, Marie Curie descobre que a radioatividade é um fenômeno atômico e, juntamente de seu marido, descobre também os elementos polônio e rádio. Em seguida, aí nós temos a descoberta das radiações, a caracterização da radiação, o que é a radiação. Então a gente tem aí Rutherford, percebeu os tipos de radiação, alfa e beta. O Villard descobriu radiação gama. Fermi vai falar sobre a quebra do urânio liberar energia e em seguida ele mesmo vai falar que isso pode acontecer na forma de uma reação em cadeia, certo? Então vamos tentar entender um pouquinho da radioatividade. A gente tem aqui agora só um conceito bem simples. A gente precisa entender então que é um fenômeno de desintegração nuclear. Depois eu passo o conceito completinho para vocês, tá? Então, como é que ocorre essa desintegração? O motivo que dessa desintegração acabar ocorrendo? A gente tem aqui alguns elementos, alguns átomos. Primeiramente, hidrogênio com um único próton e sem nêutron nenhum, certo? Então não há problema nenhum, é uma única carga positiva isolada. Agora, quando a gente tem o átomo de hélio, a gente apresenta aqui dois prótons e esses dois prótons eles acabam se repelindo dentro do núcleo. E para que o núcleo não acabe se desintegrando, para que ele não seja radioativo, entram os nêutrons. Eles é quem tem a função de manter o núcleo coeso, de colar o núcleo atômico, de funcionar como uma cola nuclear, certo? O núcleo fica mantido coeso, estável, por causa dos nêutrons. Essa quantidade de nêutrons tem que favorecer essa estabilidade. Então aqui a gente observa então o átomo de lítio, só lembrando que eu estou representando em duas dimensões, algo que ocorre em três dimensões. Então tem que estar sempre com isso na cabeça. São 3 prótons e aí seriam 3 nêutrons, mas aí deu problema. 3 não são suficientes para manter o núcleo de lítio estável. Ele precisa de 4 nêutrons para ficar estável. Se ele tiver apenas 3, ele é um núcleo instável, um núcleo que vai emitir radioatividade, certo? Já no caso do titânio, a gente tem aqui 22 prótons e são necessários 26 nêutrons para manter esse núcleo coeso, tá? O último eu não representei, porque são 80 prótons e eles necessitam de 120 nêutrons para ficarem estáveis. Então, para a gente entender um pouquinho essa ideia, aqui nessa representação no gráfico eu tenho essa linha em vermelho que representa quando eu tenho exatamente 1 para 1, um próton para cada nêutron, né? E conforme a gente até tem átomos pequenininhos, estáveis nessa situação, mas conforme o peso atômico, a massa atômica vai aumentando, a estabilidade ela vai deslocando um pouquinho mais para cima, precisando cada vez mais de nêutrons em relação à quantidade de prótons. Isso acontece por causa da repulsão. A repulsão entre 3 e 4 prótons é uma repulsão maior do que apenas entre 2 prótons. Então, quanto mais prótons tiver dentro do núcleo atômico, maior é a repulsão. Então, são necessários mais nêutrons aí para manter esse núcleo coeso, certo? Partindo para frente, ainda falando da estabilidade nuclear, como é que ocorre essa desintegração nuclear, A gente tem aqui átomos instáveis. Esses átomos estáveis eles vão emitir radiação alfa, beta e gama. A gente vai olhar em seguida como é que é essa emissão. E aí, ao fazer essa emissão, ou ao cuspir essas partículas radioativas, a gente chega no átomo estável com o núcleo coeso, coladinho, tudo certinho, certo? Bom, aqui está o conceito de radioatividade, que vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, fiquem à vontade. Radioatividade é a desintegração espontânea, ela é um fenômeno natural ou provocada,
Então a gente pode fazer artificialmente também da matéria com a emissão de radiação, né? A matéria vai cuspir partículas radioativas e, como consequência, dá estabilidade nuclear. Então o núcleo está instável e aí ele cospe partículas radioativas para ficar estável, certo? Então o experimento de Rutherford serviu para identificar partículas, alfa e beta principalmente, tá? Então aqui a gente tem um desenho, de novo a gente volta à ideia lá do cilindro maciço, com um pequeno orifício de chumbo, né? A gente deposita lá dentro a amostra radioativa e é a produção justamente de um canhão de partículas. Essas partículas são direcionadas apenas numa direção. E aí essas partículas atravessam um campo eletromagnético, que tem um lado negativo e tem um lado que é positivo, certo? E aí a gente observa esses três tipos de radiação aqui. Que Rutherford falou o seguinte, ó. Bom, essa que veio para a direita, que é laranja, como ela veio para a direita, ela foi atraída pelo lado negativo. Isso prova que ela é positiva. Essa outra partícula aqui, ela é atraída pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo a gente falou que é um lado positivo. Se essa partícula está sendo atraída por um lado positivo, quer dizer que essa partícula tem que ser negativa, certo? Então, ele nomeou essas partículas, aqui está aparecendo para vocês, ó, alfa, essa laranjinha aqui é a alfa e essa verdinha é a beta. Mas ele conseguiu falar mais alguma coisa olhando para esse experimento ainda, certo? Se vocês observarem, olha só, a partícula alfa ela foi arrastada para a direita bem menos do que a partícula beta foi arrastada para a esquerda. E esse arraste tem a ver justamente com o peso, né? A partícula alfa ela é uma partícula muito mais pesada, certo? Enquanto que a partícula beta é uma partícula muito mais leve. Eu coloquei aqui a carga dessa onda eletromagnética gama que está aqui no meio, justamente porque ela não interagiu, né, nem com o campo positivo, nem com o campo negativo, então a carga dela é nula. A gente não consegue determinar nada sobre a natureza dela, se ela é leve, se ela é pesada, por enquanto, a não ser que nós vamos caracterizá-las em seguida, certo? Então, alfa e beta por enquanto. O que são essas partículas? Né? A gente conhece essas partículas exatamente o que elas são. Cara, a gente vai caracterizar cada uma delas. Então, partícula alfa é um átomo de hélio sem os seus elétrons, portanto com 2 prótons e 2 nêutrons. Então é um átomo inteiro que é cuspido de dentro de um átomo radioativo. Obviamente essa radiação acontece apenas com átomos mais pesados. Bom, partícula beta. Partícula beta, ela é um elétron. Só tem um porém, né? Quando eu falo que a radioatividade é um fenômeno nuclear, e aí falo sobre partícula beta ser um elétron, o pessoal fica meio que ressabiado, falar, ué, como assim? O professor está falando que existem elétrons no núcleo? Sim e não. Eu estou falando que eles saem na forma de elétrons, mas não estavam lá na forma de elétrons. Lá na frente, quando a gente for estudar a emissão beta, eu falo para vocês direitinho de onde é que vem esse elétron aí que é emitido do núcleo, e a gente chama de partícula beta, certo? Por último, aqui embaixo, a onda eletromagnética gama, uma energia, uma forma de energia aí de altíssima frequência, tá? Então vamos lá. Outras coisas que eu posso falar para vocês então sobre essas três formas de radiação. Pelo fato da alfa ser muito maior do que as outras, a penetrabilidade dela na matéria é muito menor. A partícula alfa para numa folha de papel. Já a partícula beta ela é muito menor, é só um elétronzinho, ela consegue atravessar a folha de papel, mas ela para na mão humana, aqui na folhinha de plástico, na lâmina de plástico, ela para também. Já a onda eletromagnética gama, justamente por não ser uma partícula, né, ela é só uma energia, uma forma de energia, a penetrabilidade dela é muito maior. Ela atravessa o papel, atravessa a mão, atravessa o plástico, atravessa aqui a barra de aço, né? Ela pode até atravessar o chumbo, desde que a chapa de chumbo tenha menos de 7 centímetros. Senão, ela consegue atravessar. Se tiver menos que 7, ela atravessa. Mais que 7, ela pararia, certo? Vamos para frente, então. Eu poderia falar mais algumas coisas ainda sobre alfa e beta, né? E gama ainda, ó. Gama é uma onda eletromagnética, então, né, ó, ela caminha na velocidade da luz. Beta, muito mais leve do que a alfa, então ela vai a 90% da velocidade da luz. Já a alfa, ela vai a 10% da velocidade da luz, ok? Vamos para frente, então. Emissão alfa, para a gente vai entender como é que é a emissão alfa em si. Para a gente entender a emissão alfa, então eu vou pedir para vocês executarem numa avaliação futura. Então ali tem um átomo de urânio, eu quero que vocês façam uma emissão alfa para mim. O que vocês têm que lembrar? O que é uma partícula alfa? Partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa é 4 e o número atômico é 2. E aí é só reduzir
desses valores que a gente tem aqui, como se estivesse fazendo uma continha, uma equação. Ó. 238 menos 4, 234. 92 menos 2, a gente chega no 90. E aí como é que faz para saber o símbolo? Já colocar aqui, professor. Você pega uma tabela periódica e assim que você tiver a tabelinha periódica na tua mão, deixa eu ver se a minha está aqui, mas a minha mão, peguei a minhazinha aqui, está aqui na minha mão. Você pega a tabelinha periódica. Aí, deve estar ruimzinho de enxergar para vocês, mas está aí a tabelinha periódica. Consulta lá a tabela periódica e aí você vai saber, o número atômico 90, o número atômico 90 é o tório. Pronto, aí você vai saber qual é o símbolo utilizar para esse elemento químico, certo? Uma outra radiação, tecnésio, número atômico 43, massa 90. Então tem que lembrar que é 2 e 4 na partícula alfa. E aí na hora de emitir, emite primeiro da massa, fica mais fácil, né? Nossa senhora, PowerPoint aqui deu problema. Deixa eu arrumar o PowerPoint aqui que eu já volto com vocês. Segura aí. Segura aí. Bem rapidinho eu ajeito com vocês. Aqui. Então, 43, 41. Aí o 99. 99 vai para 95. E é o 41. Isso aqui tá certo. Era só a massa que estava errada mesmo. Isso. Subscrito. Ok. Então, voltando. Só vou apresentar novamente. O ideal é do slide atual. Voltando. Aí, voltamos. Tava só a massa em cima errada, né? Em vez de 95, a gente tinha 94. Mais um exemplo, então. Polônio. Emitir a partícula alfa, tem que tirar 2 embaixo e 4 em cima. Então, 205 para o polônio, a massa dele era 209, vai para 205, e era 84, vai a 82, e 82, olha o símbolo na tabela periódica, é o chumbo. A emissão alfa é bem simples, bem tranquilinha. Já a emissão beta, ela é um pouquinho mais simples de executar, um pouquinho mais complexa de entender o procedimento, né? Vamos tentar entender o que é isso. Como é que é mais simples de fazer, mas é mais difícil de compreender o que está acontecendo. Bom, o que eu tenho para falar na hora da emissão beta para vocês? A emissão beta, então, é um elétron que vem do núcleo, mas como assim, professor? Não tem elétron no núcleo. Então, o que vocês têm que pensar é o que tem no núcleo. Existem prótons e nêutrons. Os nêutrons, dentro da constituição deles, né, eles são formados por um próton, um elétron e um neutrino. O que é importante para a gente? O próton e o elétron. O neutrino esquece, tá? Ele é uma coisa bem pequenininha, menor ainda que o elétron. A gente não vai levar ele em conta. Agora, o elétron e o próton são importantes. O próton continua preso no núcleo, porque ele já está no núcleo, né? Ele era um nêutron, virou um próton. Continua ali, certo? Só que ele virou um elétron junto. E é esse elétron que é a partícula beta que é ejetada no núcleo, certo? Então vamos para frente para a gente entender. Quando vocês forem fazer a emissão beta, lembrar sempre isso aqui, ó. A massa do elétron é zero, então não tem massa. E aí eu estou colocando aqui menos 1, professor. Por que eu estou colocando menos 1? Para vocês entenderem o que tem que fazer agora. Ó. O que acontece com a massa? A massa não é alterada. Você perdeu apenas um elétron, não tem alteração nenhuma na massa. Mas na hora do número atômico, em vez de 92, vocês vão colocar 93. Um próton a mais. Lembra que eu falei para vocês que era um nêutron que tinha sido destruído e virou um próton? Pronto, tá aí. É esse próton que está aparecendo agora, certo? Então, 92 girou 93. Então, 93, Neptúnio, tá? Fechou? Próximo exemplo. Olha só como eu falei que era mais simples, né? Porque em cima você não mexe na massa. E embaixo é só acrescentar 1. Então, tecnésio, se ele estivesse fazendo uma emissão beta, você não alteraria a massa e o número atômico, que era 43, vai a 44 e vira rutênio. Último exemplo, bem simplesinho, polônio, emitindo uma partícula beta, a massa permanece a mesma, 209, e o 84 vai virar 85 acetal, certo? Bom,
Desintegrações sucessivas. Então, a gente tem uma série de desintegrações, não é necessário decorar, mas o urânio, por exemplo, ele vai emitindo partículas alfa e beta sucessivamente, até é possível pedir para que vocês façam essa emissão aqui para saber quem vai ser esse elemento aqui, você tem que pensar, né, quem é que vai fazer primeiro, se vai fazer alfa ou beta, mas é possível, comecem sempre pela alfa, deixem para fazer a beta por último, que vocês vão conseguir chegar exatamente nesse elemento que a gente está colocando aqui, que é o chumbo 206, tá? Em seguida tem a do actínio, apesar dela começar com o urânio, tá? Ela é chamada de actínio por quê? Porque essa daqui já é a do urânio, começa com o urânio 238 e essa aqui é a do urânio 235. Então o actínio, série chamada de actínio, tá? Mas ela começa no urânio. Então ela emite 7 alfas, 4 betas e a gente chega no chumbo estável também, 207, não radioativo. Por último, aqui a gente tem a sequência do tório, ele também faz várias emissões sucessivas, 6 partículas alfa, 4 partículas betas, e ele também torna-se chumbo. Aí, só que agora 208, ok? Bom, exercitando. Vamos fazer aqui o... Complete o quadro abaixo com as informações sobre as principais emissões radiativas. Então, partícula alfa, a constituição dela, né? São 2 prótons e 2 nêutrons. E, como ele já deu a carga que é 2 positivo, ele pergunta aqui qual é o número de massa. 2 prótons e 2 nêutrons, como a massa de próton é 1 e nêutron é 1 também, total 4, não é isso? Partícula beta, qual é a constituição dela? A partícula beta ela é constituída por um elétron, certo? A carga dela é 1 negativo e a massa é nula, não há massa na partícula beta. Raios gama, radiação gama, uma onda eletromagnética, constituição, ela é uma onda eletromagnética. Qual é a carga? Nula, não tem carga, zero. Massa, zero também. Próton, está dizendo ali a constituição do próton, ele é um próton, obviamente a carga elétrica do próton é positiva e a massa dele é 1. Por último, o nêutron. O nêutron, ele é formado por um nêutron e a carga elétrica dele é nula, neutra. E por último, o número de massa aí desse nêutron é 1. Fechou? Então tá feita aí a atividade como exemplo para vocês. A aulinha de 17 minutos tá bom por hoje. A gente se vê na próxima aula. Beijinho.